Saudações, sejam bem-vindos ao programa Estágio de Governação, na qual vamos debruçar em torno do tema ligado a questões de eletricidade, ou seja, assumindo que a eletricidade faz parte do motor de desenvolvimento a nível do Estado moçambicano. Numa altura em que, de facto, há uma política sobre a expansão da rede elétrica em quase todo o território nacional. Queremos perceber, através dos nossos convidados, que são tecnicistas em área de avaliação do desenvolvimento a nível nacional, de que forma, de facto, este projeto pode impulsionar o desenvolvimento a nível nacional. Desde já aproveito e, de facto, cumprimento o Samamad Enrule. Samamad Enrule, seja bem-vindo ao programa Estágio de Governação. Muito obrigado. Quero também, para além de saudar a ti, o Mulungu, quero saudar o meu par do painel. A gente, depois, quando sumimos daqui, ficamos uma semana e só voltamos já. Então, só esse espaço mesmo, que tem a bênção de nos cruzar. Mas é muito bom. Eu penso que é um momento que dá para cruzarmos ideias e aprender um pouco mais. Quero também saudar os nossos estimados telespectadores, os moçambicanos do Rumo Maputo, do Zumbão Índico e na diáspora, e continuar a enviar os nossos votos de pesar às famílias enlutadas, aqueles que foram afetados pelas cheias, a enviar as nossas solidariedades a esses e continuar a mobilizar os moçambicanos, que é preciso que continuemos com essa onda de solidariedade, porque o país precisa e o povo precisa. Exato. Josemir Taimo, mais uma vez, saúde desde já e desejo-lhe boas-vindas ao programa Estágio de Governação. Muito obrigado, bem-vindo àqueles que nos acompanham em casa, o meu panelista e o moderador e nosso povo. Obrigado aos meus caros painelistas. Bem, vamos começar desde já a discutir em torno da expansão da rede elétrica a nível nacional. Dizer que pode-se olhar, numa primeira fase, a rede elétrica como um direito do cidadão, mas também pode-se olhar como um elemento crucial para questões de desenvolvimento. Ou seja, pode ser um direito, mas não deixa de ser um elemento que pode contribuir de uma forma irrefutável para o desenvolvimento a nível nacional. Mas antes mesmo de eu colocar essa questão, há algo que não podemos deixar nos saltar à vista. Samamad Enrule, como é que apreciou de facto o seu vídeo que viralizou sobre a questão de olhar para a mamãe Guetta Chapo, a nossa primeira-dama da República de Moçambique, como uma figura emblemática da questão de apoio e também de solidariedade para com as vítimas das inundações ou das cheias? Olha, com muita satisfação e fico muito mais satisfeito ainda quando percebi que grande parte dos moçambicanos concordam com a minha visão, que a Guetta Chapo tem estado a fazer um trabalho extraordinário nos centros de acolhimento que foram criados a nível nacional e que a sua ação humanitária é mesmo genuína. É só ver como ela consegue entrosar-se às atividades que lá são desenvolvidas. Então mostra claramente que é uma pessoa que não esquece as suas origens, que tem uma vontade genuína e é emocionalmente equilibrada, é uma pessoa que tem bondade dentro da sua natureza como pessoa. Então, quando é assim, como uma sociedade, temos que abraçar e emular esse tipo de ações para permitir que as pessoas sintam-se confortadas e motivem-se a fazer muito mais. Porque quando atacamos uma pessoa enquanto está a fazer o bem, ela pode se retrair. E neste caso a mamãe Guetta está a mostrar que é uma pessoa que quer se juntar à população, ao povo, para trabalhar com o povo. E o nosso objetivo, a nossa meta como uma sociedade, não é olhar para os erros, é maximizar benefícios para nós como cidadãos, para
povo. Então, se temos um governante que quer fazer o seu papel, temos que o acompanhar. Se temos vontade de mudar este governante um dia, mas que não seja inibindo as ações, porque ele, quando foi eleito, ou quando foi escolhido, ou quando está num cargo, ele está ali para desenvolver um conjunto de atividades para o benefício do próprio povo. E nós não podemos negar este direito que é nosso, que nos assiste. Exato. Está a ver? Então, quando a gente sente que este dirigente tem vontade de fazer, não podemos ser os primeiros a inibir a vontade desse dirigente fazer. Daí que quero chamar a atenção a todos nós, como cidadãos moçambicanos, independentemente das nossas cores partidárias, dos nossos desejos políticos, é bom abraçarmos essa senhora e emularmos ela para que ela possa continuar a fazer o trabalho que está a fazer, porque em algum momento reduzimos muito aqueles problemas que nós fomos assistindo ao longo do tempo. É preciso perceber que quando começou as cheias, vimos muitas reportagens de mamães a reclamar comida. Diziam, há comida e a comida está no armazém. Não há roupa para as pessoas. Mas desde que ela começou a circular, essas imagens reduziram, porque os mafiosos foram espantados, porque perceberam que se eu for mafioso aqui, vão me entregar. E vão me entregar àquela que vive com o mais alto governante deste país. E eu vou ser sancionado. Então foi uma alerta e uma ação muito boa, porque a partir de agora a gente está a ver que muita gente nos centros de acolhimento estão felizes. E temos que continuar a abraçar essa senhora. Esta foi a mensagem que eu quis passar ao levantar este debate. Não quero desprezar os esforços que vários outros moçambicanos têm estado a envidar, a fazer em relação a essa questão solidária, mas não neguemos que a essa altura, se tivermos que escolher a figura proeminente que mais está a fazer neste momento, nas vistas de todos, é a mamã Guetta Chapa. O meu colega talvez pode ter uma outra opinião. Eu só queria acrescentar que ela... eu estou tão feliz que nós temos um exemplo de um casal religioso, dedicado, humilde, bonitos, e ter esse espelho, eles entenderem que eles são o espelho da nação, são tudo daquilo que é melhor de nós todos, moçambicanos. E eles vestem isso. E sem saber, ela acaba resolvendo problemas domésticos que nós temos em casa. Por exemplo, eu vi ela a fazer neném com uma criança. Exato. Várias crianças já passaram pelo colo dela. Há maridos que estão a lutar porque têm uma esposa que ela estudou, hoje é doutora, e ela diz que não posso fazer neném, que isto é coisa do campo. Mas está a ver uma primeira dama. A partir do momento que a nossa mamãe está aí, ela fazendo neném com a criança, quem é você? Não querem fazer cima para nós. Não querem fazer cima para nós. E depois quando nós falamos, eu sou machista. Ok, tudo bem. Mas agora quando ela faz, demonstra que é assim, não há problema. Faz parte da nossa cultura. Você não é brasileiro, você não é americano, você não é sul-africano. Somos povo moçambicano, não é? Naquela gentileza. Isso também faz o quê? Facilita quando nós começamos a falar, temos que ir lá para casa, para a raiz, de onde fomos. Porque nós todos não somos da cidade de Maputo. Somos lá do mato. Exato. Temos família, temos que voltar para lá, para ir estar lá, com aqueles primos, trabalhar e tal. Então ela mostra um exemplo. E pela primeira vez eu vi as esposas dos ministros nos campos de acolhimento. Isto é que chama-se liderança. Com exemplo. Exato. Liderar por exemplo. Exato. Por exemplo. Até porque a máxima da gíria popular diz que se não consegues educar com palavras, pelo menos eduque com exemplos. E nós, na nossa história, temos um portfólio interessante. Olha, descarregou sacos de arroz dos caminhões. Descarregou. Exato. Descarregou saco. Pôr o saco, ir armazenar. Exato. Cortou o cabelo. Nenecou. Cozinhou para as pessoas. Serviu. Serviu a quem diz
daquelas imagens da internet, alguém dizia é melhor ser servido com a mamagueta por parecer ela apoia muito. Comparativamente às outras estavam ali. Comparativamente às outras senhoras estavam ali a servir, ela apoia muito mesmo. Para você estar bem. Sim. Será que ela serve para o marido dela? O marido dela também. Então, ali era o prato cheio mesmo, um pinga-pinga. Então, ela está a liderar com exemplo. Independentemente das nossas rixas e diferenças, temos que parabenizar, porque ela podia muito bem ficar em casa à vontade, sentada, ninguém havia de exigir nada. Claro. Tá vendo? Então, quando as pessoas se predispõem e começam a mostrar bons exemplos, e são raros esses bons exemplos na nossa sociedade. Quando aparecem, temos que nos unir, temos que ser honestos e deixar de vermos erros onde não há. Aquela senhora está a ser genuína, está a fazer um trabalho. E vou dizer, aquilo chama atenção para as instituições que estão diretamente ligadas àquelas áreas também possam trabalhar. O próprio NGD já começa a ver a doutora, a presidente do NGD, Luísa Mac. Tem que ver que tem que trabalhar, porque até a esposa do chefe está a trabalhar. Então, se a esposa do chefe, não há desculpa para ela não trabalhar, a doutora Luísa Mac. Por quê? Porque a esposa do chefe também está no terreno a trabalhar. Então, eu penso que é um grande exemplo. Antes de entrarmos no tema de luz, chegando ao fundo, à essência, nós somos um país que estamos em desenvolvimento, estamos a crescer. Exato. Nos outros países, eles têm os heróis deles. Quando o presidente Obama entrou no poder, ele e Michelle eram os heróis da nação. Sim. Dos casal figurino. Exato. Um dos problemas de colonialismo e racismo diz que você não vale nada, vocês todos, nós não valemos nada. Então nós menosprezamos aquilo que é nosso. Nós não temos orgulho daquilo que é nosso. Claro. Então é a primeira vez que nós temos um casal que nós podemos nos orgulhar deles. Claro. E normalmente o que acontece? Os paparazzis, não é? Começam a criar já tema, dão até um nome bonito do casal. Por exemplo, tens a D&G, é uma marca famosa, Dolce & Gabbana. Você pode dizer para Daniela Guetta, criamos uma marca nossa, roupa, já D&G. Todo mundo já sabe qual é o código. São os nossos Jay-Z e o nosso Beyoncé, Power Couple, nossos. Quando vier outro presidente, também vamos fazer a mesma coisa. Sim, porque temos que começar a valorizar o que é nosso. E valorizar o que é nosso é começarmos por... Aliás, ter uma vantagem, porque acaba criando uma onda positivista, uma onda positiva de vida em sociedade. Nós hoje... Sabe, eu costumo dizer para algumas pessoas, as pessoas estão a atrasar, estão a perder muito tempo nas suas vidas, estão numa autêntica procrastinação, porque ele sente que estão a ser governado por alguém que ele não gosta dele. Mas você vai esperar 5 anos para começar a fazer seus projetos, porque o presidente que está lá você não gosta. Depois já de esperar, se ele vier a se candidatar e ganhar as eleições, vai ter que esperar 10 anos da tua vida sentado em casa a procrastinar, porque está esperando um presidente que você gosta. Então, eu penso que em algum momento temos que ser tolerantes. Quando se fala de tolerância política e intolerância política, são 2 temas importantíssimos que nós temos que incorporar na nossa vida. Quando você é intolerante politicamente, você perde muito tempo da sua vida em poder caminhar, fazer coisas positivas, porque você acha que a pessoa que está ali não te diz nada. Mas quando você é tolerante politicamente, tu sabes dividir os âmbitos. Sabe dizer, ok, eu não votei o presidente que está a governar, eu provavelmente não gosto dele, mas ele é o meu presidente e eu respeito as instituições. E você respeita as instituições, respeita o espaço dos outros, respeita a si, e você, por via disso, não vais procrastinar, você vai trabalhar com tranquilidade. Porque você, quando passa a vida a promover, aliás, a intolerância política, tem uma desvantagem. Tu não tens paz consigo mesmo. E onde tu vais, pensa que as pessoas estão a seguir. As pessoas estão a combater. Por quê? Porque você é intolerante consigo e pensa que aquilo que é o seu pensamento é o pensamento dos outros. Então, nós temos que evitar isso. Ok, ganhou um outro. Hoje, por exemplo, um grande exemplo nos vem de Portugal. O André Ventura, candidato da ultradireita, durante a campanha fez o seu trabalho para ser eleito. Mas depois do fim das eleições, foi o primeiro a aparecer publicamente
a elogiar o seu adversário, a parabenizar o seu adversário e ainda a lhe desejar boa sorte e ainda dizer que o seu sucesso é o sucesso de Portugal, é o nosso sucesso. Por isso você tem que trabalhar bem. Isso é aquele cidadão. Quando se cruzarem, não haverá rixa, porque eles já entendem que estavam num desporto político. Sim. Estavam numa atividade desportiva, mas que envolvia a política. Sim. Não há ódio entre aquelas duas figuras. E é isso que nós temos que cultivar dentro da nossa sociedade. Percebermos que a política é desportiva e quando saímos da política, a realidade é o país que é de todos nós, é o Estado que é de todos nós, as instituições que pertencem a todos nós, porque quando vier um outro partido ou um outro governante, vai governar o mesmo povo, o mesmo território, as mesmas instituições. Então, eu penso que é essa consciência que nós moçambicanos vamos começar a desenvolver para percebermos que o nosso país só pode ir à frente quando a tolerância política começar a enraizar-se dentro da nossa sociedade. Com certeza. Exato. Bem, ouvimos aqui uma espécie de um briefing, é a introdução. Podcast é isto, é falarmos abertamente, livremente, das coisas boas e más que acontecem de facto no nosso país, na nossa pérola do Índico. Todos nós no final do dia queremos ver esta nossa pérola a desenvolver. Mas o tema de hoje de facto é a questão da rede elétrica como motor do desenvolvimento a nível nacional e regional. É muito importante que se perceba que Moçambique tem como parte da sua especialidade o fornecimento da corrente elétrica para alguns países a nível regional. Ou seja, nós podemos usar isto como uma vantagem relativa para a nossa competição a nível do comércio internacional. Mas, antes mesmo de chegarmos a esta dimensão regional, temos que olhar a nível interno. Compreende, Josemir Taimo, que a corrente elétrica, se chegar de facto a todas as zonas a nível nacional, nos possibilitará em uma percentagem o desenvolvimento do nosso Estado moçambicano? Sim, eu vou falar primeiro sobre o setor elétrico em geral. Como a eletricidade é gerada, transportada e entregue às casas, empresas e indústrias. Vamos ver o papel da eletricidade de Moçambique, a Coarabaça, nesse desafio e aquilo que chamam de acesso universal até o ano 2030. Acesso universal até o ano 2030 é um objetivo político, é aquilo que Agenda 2030. é a agenda de desenvolvimento do próprio Ministério de Recursos Minerais Exatamente. e Energia. Sim. Não é? Então, mas esta agenda cruza-se um pouco com a agenda da ONU. Isto é doméstico. Sim, cruza porque tens aquilo que chamam de Sustainable Development Goals. Né? Os pilares de desenvolvimento são acima de 160 e na área de eletrificação é um deles. Exato. Para ser claro, a área principal que o Banco Mundial financia sempre é a eletrificação. Sim. Se olhar para a eletricidade de Moçambique é uma empresa pública, não é uma sociedade anônima. Tem um estatuto completamente diferente. Diferente, sim. Okay? Sendo uma empresa pública, qual é a necessidade? Já está provado que basta aumentar o nível de acesso à energia, ok? O teu PIB, o teu crescimento do país sobe automaticamente. Exato. Okay? Então, é por aí. Então, vamos lá ver só algum da informação. A taxa de acesso à eletricidade subiu de 31% em 2018 para cerca de 60% em 2024 e 2025, com mais de 400 mil novas ligações em 2025. Certo. Okay? E se olha para a EDM, aquilo que está a acontecer é eles têm uma meta de quantas casas eles conseguem e eles sempre chegam a atingir aquela meta. Certo. Não é? Então, onde é que estão os grandes desafios? Moçambique é integrado verticalmente. O que isto quer dizer? Tens geração é quando estás a produzir energia. Não é? Coarabaça, Hydroelectric Power Dam, produz energia. As outras fontes de produzir energia pode ter energia solar, usando painéis solares e tal. Podes também ter gás,
Moçambique tem gás natural. Sim. O uso principal do gás é para energia, produção de energia. De energia. É exatamente isso. Sim. Então, precisas do gás, depois tens de transformar Aliás, aquele boa gás. parte Sim, dos países europeus usam gás para exatamente produção de isso. energia. Exatamente isso. Depois tem umas turbinas Sim, que o gás é usado, queimado, como o motor de um carro. exatamente. Exatamente o mesmo conceito, só para criar energia. Fora disso, tens as outras, energia nuclear e tal. Nós não temos. Nós temos que focar naquilo onde nós temos um Sim. potencial. Temos Então, a eólica também. exato. Então, uma das coisas, se olhando para as inundações cheias, um dos pensamentos é se constróis mais barragens, e se tens um problema de cheias, as tais barragens podem pegar naquela água, captar e transformar a água em energia. Mas isto aí tem que se estudar bem para ver. Mas por isso que tens os planos de Mpandakua em termos de expansão. Sim. Mas até agora os planos são dois. É expandir a capacidade da própria Cahora Bassa para sair de 2.000 megawatts para por aí 4.000 megawatts. Exato. E depois a construção de mais uma paragem que é em Mpandakua. Esses são os dois. Depois da geração de energia, tens a parte da transmissão. Transmissão é eu preciso transportar a energia de onde ela é criada, Sim. da barragem até um outro ponto, Ponto. não é? Então há uma linha que chamam de linhas de alta tensão, que em Moçambique tens aqui acima de 5.249 quilómetros de linhas de transmissão, algumas são de 400 kV, outras de 275, outras de 110, mas parece que aquilo que aqui em Moçambique é. Depois tens duas linhas, uma norte-centro, linha que sai de Songo, de Cahora Bassa para Nampula, depois tens uma no sul, linha de Maputo até Xai-Xai. E havia um projeto para criar uma linha de transmissão do norte a sul, C-Sul, Centro-Sul Transmission Line. Não sei como, mas era um projeto que era bastante caro, não é? Então, como é que está isso em termos de progresso? 434 mil novas ligações, então 72% da meta anual já foi atingido, ok? E finalmente tens a parte da distribuição. Na parte da distribuição é aí onde entram os piqueteiros, onde eles têm que pegar na linha de alta transmissão, de alta tensão, desculpa, mandam para um transformador, depois a energia é transformada para ser consumida. É como o celular, né? Que tem aquela cabeça quando estás a carregar o celular. O celular pega na energia que vem de coisa, converte e depois carrega o teu celular. Sim. Mas Não é? nesse ponto aí da conversão, nós temos essa relação histórica com a África do Sul por conta da Eskom. A Sim. Eskom compra a energia de Cahora Bassa e depois vende para a eletricidade de Moçambique, que é a EDM. Gostava mesmo de fazer perceber ao público em geral, mas também a nós aqui no painel, qual é a dimensão territorial que essa corrente que a EDM compra da Eskom cobre a nível nacional. Qual é a dimensão, mais ou menos? Da produção da Cahora Bassa, 65% é exportada. A Cahora Bassa tem 2.000 megawatts, acima de 1.000 megawatts, Certo. são exportadas para a Eskom na África do Sul. Então, 35%, por aí 400 megawatts, é consumo doméstico. Ok? Isso chega a um ponto, porque tens consumo residencial, industrial e corporativo, grandes empresas. Sim. Não é? Então, em Moçambique, pelos números que temos aí, 45% é residencial. Depois temos uma parte industrial. Nós não temos uma base industrial grande. Vou dar um exemplo. A Mosal. A Mosal era o maior consumidor Sim. industrial de energia em Moçambique. Mas a Mosal tinha um regime especial. Sim. A Mosal recebia uma energia que vinha através do Motraco. O Motraco é Mozambique Transmission Company. Sim. É uma empresa que era participada EDM, a 33%, os sul-africanos, a Eskom, 33%, e a Suazilândia. Sim. Então vinha de uma linha diferente, Diferente. ok? Dedicado toda a produção só e somente para a Mosal. Mosal. E a Mosal tinha um contrato especial, pagavam em dólares norte-americanos e tinha uma tarifa especial, Sim. a Mosal. Sim, por estar na Zona Franca. Sim.
e o consumo de Mosal chegava por aí quase 1000 megawatts, e eles foram à EDM e queriam mais. Então isto quer dizer que eles até queriam crescer. Exatamente. Se olhas só para aquele negócio da Motraco com o cliente deles que era Mosal, o que é importante para nós entendermos aqui? Nessa área de eletrificação é um jogo financeiro. É um jogo financeiro porque precisas de ter dólares, porque quando vais buscar dinheiro para fazer esses investimentos, todo equipamento não é fabricado cá em Moçambique, é fora. Sim. Tens Estados Unidos, General Electric, um deles, tens na Alemanha a Siemens, depois tens os chineses, não é? E os japoneses também, o grupo Hitachi. Então precisas de teres dólares. Para fazer a compra do equipamento, manutenção do equipamento, precisas de dólares. Okay? Então, e globalmente as tarifas sempre são uma parte em dólares. Então, o que está a acontecer quando falamos de queremos desenvolvimento? Sim, precisamos de desenvolvimento. Mas também nós temos que entender quando é residencial, quando é eu estou a produzir energia e estou a entregar energia em casa do moçambicano. Aquela energia que está em casa do moçambicano, por mais que o moçambicano pague, não me ajuda como EDM e como agora a HCP. Por quê? Exato. O moçambicano paga em meticais, não paga em dólares. Eu preciso de dólares. Exato. É uma questão existencial. Então, onde é que a situação começa a ficar preta para nós? De um lado, nós estamos a falar de que queremos aumentar acesso à energia. Segundo lado, estamos a matar o maior cliente que a EDM tem, que é a Mosal, okay? Que te paga em dólares norte-americanos, porque a Mosal exporta o alumínio para fora do país e ganha em dólares pela exportação do alumínio. E aquele negócio de Motraco, por que é um negócio bonito? É um negócio bonito porque você não tem piqueteiros, então não tens despesas. Tens um único cliente, uma única fatura. Mas só para haver assim uma compreensão, porque quem está a acompanhar alguns termos técnicos Sim. pode não estar a compreender, podia trocar em 500 o termo piqueteiros. Ok. Voltando para aquelas três áreas, não é? Sim. Geração, estás a criar energia. Transmissão, depois de criar energia, estás a ir entregar a energia a alguém. Sim. Depois é a componente de distribuição. Distribuição, quando já chegas, eu preciso de criar pontos. Então, na tua casa, eu tenho que montar o contador da Credelec. Não é? Estamos a falar de Credelec. Ok. Depois tenho que montar na sua casa, na minha casa, na casa do nosso colega aqui. Prontos. São muitas casas. E ele tem que mandar pessoas para ir de casa em casa, montar e tal. Então, o que acontece nessa área de energia? O que faz uma empresa de energia ir à falência? Quando começas a ter percas comerciais e técnicas acima de uma certa percentagem. É o primeiro fator. E de onde é que vem essas técnicas? Às vezes são falhas técnicas, às vezes são burlas. Por exemplo, o preço, a tarifa de um cliente industrial e tarifa de um residencial não é igual. É igual, evidentemente. Ele está a comprar em grande volume. Pelos níveis de gastos também. É exatamente isso. Sim. Então, o que acontece? Se eu consigo na minha casa ter uma bolada com um homem piqueteiro, ele me mete, mas aquelas máfias, quando você consegue ter energia, depois ele faz uma ligação pirata. Está vendo aquelas ligações piratas aí? Sim, o famoso gato. E eu já não estou a pagar. Exato. E eu do pagar a EDM, começo a pagar a ele. Mas a energia continua a ser produzida. Não é? Mas vamos tocar nesse assunto. É muito pertinente também. Só que temos que tocar um pouco mais à frente. Primeiro queremos desconstruir a ideia da expansão da rede elétrica a nível do país, compreendermos a fundo o que é que isso traz como resultados, como é que podemos capitalizar isso enquanto Estado, porque muitas das vezes quando se olha para a questão de expansão da rede elétrica, olha-se isso como ganho do governo, não como ganho do Estado, mas é ganho do Estado como tal, porque no final do dia beneficia a todos nós. Todos nós queremos que os moçambicanos
que estão nas zonas recônditas, nos campos, também tenham corrente elétrica como nós temos aqui na cidade. Porque eles também têm direito de usufruir das conquistas da revolução, como aprendemos no passado. Samamade, como é que nós podemos compreender essa questão da expansão da rede elétrica, primeiro, do ponto de vista social, tendo em conta a sua capitalização e na dimensão política, se olharmos isto como um elemento que pode impulsionar a imagem do político, ou se olharmos isto na dimensão de que pode satisfazer aquilo que são as necessidades básicas das populações que se encontram, de facto, distribuídos em todo o território nacional, olhando paralelamente o impacto da corrente elétrica como se nós tivéssemos, de facto, uma infraestrutura do tipo estrada. Qual é o impacto que a corrente elétrica, a par de uma infraestrutura do tipo estrada, iria trazer às nossas populações? Olha, trouxe duas dimensões, se eu percebi, a dimensão política e a dimensão social. Exato. Eu penso que a nível da dimensão social já sabemos, sobretudo nós que residimos nas cidades, já sabemos que quando há corte, e nós agora estamos aqui no estúdio, na transmissão deste programa, as pessoas lá em casa estão animadas. Quando há corte, gera frustrações. Sim. Quer dizer, e se gera frustrações, é porque as pessoas sentem o impacto no dia a dia da existência. A energia é desenvolvimento, né? A energia é desenvolvimento, e quando ela falta, atualmente, ela desarticula. Desde que a sociedade evoluiu e foi descoberta, a revolução industrial veio acima e foi descoberta, a energia passou a fazer parte do dia a dia. Todo outro processo de evolução tecnológica foi possível por causa da energia. Os países como China viveram isto, momentos tenebrosos em que efetivamente precisaram de investir fortemente no setor energético para poderem parar mortes até indiscriminadas e poder avançar tecnologicamente. E nós, Moçambique, não fugimos. Aliás, recentemente foi lançado o projeto Energia para Todos, que tinha em vista fazer até 2030 fazer chegar energia a todos os postos administrativos e abranger quase todos os moçambicanos. Esse é o nosso sonho, em 2030. E a bocado estava aqui o Banco Mundial, o presidente do Banco Mundial esteve cá, foi recebido pelo chefe do Estado, e Moçambique lançou o desafio de se transformar na maior potência energética a nível regional. E isto por quê? Porque nós percebemos que a energia é um fator importante para o processo de desenvolvimento. A sociedade lá, é só ver como é que os postos administrativos, como é que as comunidades recônditas celebram quando se faz a inauguração da corrente elétrica. Olha que a população pode ficar apática em tudo, mas quando a energia chegar, qualquer um celebra, porque a energia traz transformações reais na vida das pessoas. No dia a dia, com a energia consegues ter acesso à escola, ter acesso à internet, ter acesso a todos os outros benefícios que sem ela não é possível. Ou seja, a energia garante um direito fundamental. Sem sombra de dúvida. Primeiro, direito à informação e vários outros direitos. A energia é o motor para o exercício de vários outros direitos. Por isso até, este direito de acesso à energia é um direito constitucional. Então, se o legislador percebeu que não, este tem que ser uma garantia constitucional, para que o Estado e o governo se obriguem a cumprir, é porque sentiram esta necessidade e notaram o valor estratégico que a energia tem. Então eu penso que a energia é um recurso inestimável e nós somos abençoados por não só estarmos em numa região que permite o desenvolvimento de barragens de energias limpa, como por exemplo é o caso do nosso Cauara Bassa, mas também
temos vários recursos energéticos, como o colega aqui fazia referência do gás, que efetivamente permite-nos que, estrategicamente, o nosso governo possa criar políticas públicas que efetivamente podem gerar resultados como aqueles que sonhamos em ser uma potência regional. No ponto de vista político, sem sombra de dúvida, quando hoje se discute a possibilidade de Moçambique ser uma potência, é porque nós queremos dominar o mercado a nível regional e tirar contrapartidas financeiras. Claro, se nós queremos ser uma potência regional, queremos vender energia para os nossos vizinhos. Aliás, já vendemos energia para África do Sul, Zâmbia, Zimbábue, e agora, recentemente, há um acordo bilateral entre Moçambique e Zimbábue, penso eu. Fez o lançamento, penso que da construção de alguma coisa, que ao longo do programa vou trazer. Então, quer dizer que Moçambique quer ser forte em termos energéticos, primeiro na região da África Austral, e vai vender essa energia, vai vender aos seus parceiros, vai melhorar a sua capacidade de fornecimento e nós vamos ganhar dinheiro com isso. Aliás, o presidente Guebuza, uma das suas lutas foi a reversão de Cahora Bassa. E é só perceber que mesmo depois da independência, nacionalizamos tudo, mas não conseguimos nacionalizar Cahora Bassa. Mas essa é uma questão que paira em muitos moçambicanos. Claro que em 24 de julho se nacionalizou várias empresas, mas não se nacionalizou Cahora Bassa. É preciso desanuviar isto. Porque tecnicamente não era viável, não estávamos preparados tecnicamente porque também o Cahora Bassa tinha sido concebido não com fundos portugueses. Exato. A Inglaterra foi um dos maiores financiadores de Cahora Bassa e havia ainda um processo aberto que não permitia uma nacionalização, porque tu, ao nacionalizar a Cahora Bassa naquelas condições, estavas a matar a própria Cahora Bassa. Então era preciso deixar que o processo amadurecesse, chegasse até o para depois haver esse transpasse com garantia de sustentabilidade da própria barragem. E Moçambique foi paciente neste tempo. Parece que o assessor do governo naquela altura percebeu que era mais estratégico esperar que o processo e que a transmissão fosse mesmo de uma forma muito mais calma, para permitir que aquele edifício continuasse. Por exemplo, fala-se muito do fornecimento de energia à África do Sul, mas temos que perceber que um dos elementos estratégicos da Cahora Bassa era exatamente fornecer energia à África do Sul. Não exatamente. Até a guerra dos 16 anos não afetou a própria Cahora Bassa. Está a ver, né? Por quê? Porque sempre olhou-se como um empreendimento de elevado valor estratégico. E que não é de um dia para o outro que se consegue. São rios de dinheiro que se despendem para ter uma infraestrutura como Cahora Bassa. Por isso, deve ser cuidada de todas as formas. Está a ver? Deve ser cuidada de todas as formas. Mas aí é que voltamos ao ponto que eu estava a levantar logo no início. Dizer, afinal, quem é o cliente? É bonito nós falarmos em direitos sociais. Eu também gostaria de dar a todos os meus filhos o último iPhone. Não é? Sim. Todos nós gostaríamos de fazer isso, mas a realidade qual é? Tens que olhar para aquilo que é a tua capacidade financeira, não é? Sim, eu até não estou contra, por exemplo, a possibilidade de voltar-se a fazer uma renegociação muito séria com a Mosal para a sua manutenção, como um dos clientes estratégicos a essa altura. Mas também é preciso não ignorarmos que durante muito tempo, como país, negociamos mal os nossos aquilo que nós alguns contratos com investimento direto. E é preciso fazer o equilíbrio entre entre as vantagens que podemos tirar, mas também com os ganhos que podemos ter, as vantagens que podemos dar e os ganhos que podemos ter, porque não há sombra de dúvida que a Mosal é um empreendimento estratégico para o nosso país. Exato. Mas também não pode ser um empreendimento que tem ganhos absolutos. Sim. Os ganhos têm que ser relativos. Claro. Devem ser equilibrados. Sim. E para isso é preciso que a Mosal também tenha a humildade de perceber que o que foi acordado há 10, 20 anos atrás, o valor de há 10, 20 anos atrás
não é igual. Hoje o mercado internacional até para aquisição das matérias-primas subiu. Então é preciso haver atualização. Sim. É preciso, a Mosal também entender que é preciso haver atualização. Tem que se Até atualizar alguma coisa. Alguns corredores... Porque não fica bem, por exemplo, eu vi a narração do PCA da hidroelétrica de Caurabassa quando diz: se nós continuarmos a dar à Mosal a energia ao preço atual, estamos a permitir que o povo seja o subsidiário da energia consumida pela Mosal. Quer dizer, a Mosal vai usar energia, sim, vai pagar em dólar, mas o ônus estará sobrecarregado ao povo. E não pode ser assim. Eu acho que tem que se encontrar um equilíbrio. Reconhecemos, eu como cidadão reconheço o papel estratégico que a Mosal tem, a cadeia de valores que cria, mas também a própria Mosal tem que ser acessível e saber analisar, porque não pode ser numa condição de imposição porque percebem da nossa fragilidade como Estado, porque este é o elemento que temos de ter em conta, que os grandes projetos que sabem que movimentam dinheiro são estruturantes para os países, muitas das vezes querem tirar vantagens dessa posição estratégica que gozam, forçando os países a aceitar o inaceitável. Então, eu acho que em algum momento é preciso que haja também honestidade por parte destes megaprojetos. Defendo a manutenção da Mosal, por exemplo, nessa questão de consumo, quer dizer, como um bom cliente, como uma indústria estratégica para o nosso país. 3% do PIB moçambicano provém da produção da Mosal. Isso é substancial, mas também defendo que no âmbito do consumo de energia é preciso que se vá para o equilíbrio. É preciso que de parte a parte haja acessibilidade. E não se pode, efetivamente, só olhar pelo fato da Mosal pagar em dólares, ser elemento bastante para decidirmos que, então, você faça o que quiser, nós aceitamos as suas condições. Não é isso que eu estou a dizer. Que haja equilíbrio. E esse equilíbrio passa pelo governo moçambicano, o Estado moçambicano e o povo moçambicano entenda que a permanência da Mosal também traz benefícios ao povo. Porque as desvantagens conhecemos. Já temos desvantagens no âmbito ambiental, saúde e tal. Essas desvantagens. E nós, se relevarmos essas desvantagens, é porque queremos ter alguma vantagem, que é econômica. Exato. Que é uma vantagem econômica em termos de desenvolvimento para o nosso país. Agora, não nos podem tirar, não nos podem trazer as desvantagens que aqui fiz referência e ainda irem nos tirar aquela que era a vantagem que nós achávamos ser essencial, como essa vantagem econômica da Mosal. Espera aí, vamos lá voltar para um ponto essencial. A estratégia é para Moçambique ser um produtor regional de energia e fazer a exportação de energia. Você só consegue exportar algo se o teu preço é o preço mais baixo. Se eu consigo produzir energia sozinho a um preço mais baixo, por que é que eu vou comprar a tua energia que está mais cara? Mas também perceber uma coisa, que o mercado, o próprio mercado, tem suas regras. Eu não vou produzir, vender de forma insustentável. Eu não vou ter custos de produção de 100 meticais e eu ir vender a 80 meticais. Eu perder, quer dizer, eu estou a autoflagelar-me. Então, a produção, o preço da venda é somado, quer dizer, o custo de produção, mas, como é que é? A fórmula é o custo de produção, mais o acréscimo que se faz para poder ter lucros. Então, não pode ser... Wait. Vamos lá voltar para a essência. Mosal não começou a operar hoje. Já está a operar há mais de 20 anos no mercado moçambicano. Você está a vir depois de 20 anos e o teu argumento é: a esse preço já não sou viável comercialmente. A este preço. Ok. Há outro fator. O contrato que a própria Caurabassa tem com a Eskom, que aquele preço não é um preço que foi estipulado hoje, é um preço que foi estipulado há muito tempo. E se a Caurabassa cancelar o contrato com a Eskom, não é? Nós ficamos sem cliente. E aquele preço também é um preço extremamente baixo. É um preço que é muito... E o governo já tentou negociar para ver a reestruturação daquele preço. E qual foi a atitude da Eskom? A atitude da Eskom foi que, se vocês mexem esse preço, para mim já não dá
Porque eu estou com problemas e eu já fiz cálculos, já fiz financiamento com esse custo, não é? A cautelar com isso. Qual é o problema, voltando para a operadora, o problema está do lado da própria EDM. EDM tem vários clientes. Alguns dos clientes ela ganha dinheiro, outros clientes ela perde dinheiro. Quando estávamos a falar aquela questão da distribuição, é aí onde vem as percas. Porque nós temos que entender se aquilo que está-se a dizer é as percas operacionais da própria eletricidade de Moçambique, que essas percas são por causa do contexto do mercado onde opera. EDM opera apenas em Moçambique. Tem clientes moçambicanos que pagam em metical. O metical este mês está quanto com dólar, próximo mês está quanto com dólar. E esse problema é um problema que existe por causa da natureza da operação da eletricidade de Moçambique, que não tem nada a ver com a Mosal. E se nós não temos clareza dos números, porque veja dos dois lados, se eu já paguei a minha fábrica, já passam 20 anos, eu já financiei e já paguei. E Mosal, um dos acionistas da Mosal é a Industrial Development Corporation da África do Sul, IDC. E a Industrial Development Corporation, eu falei pessoalmente com o diretor da África, ele disse, olha, um dos sítios onde nós mais lucro tiramos para financiar os nossos investimentos fora da África do Sul em outros países é a Mosal. Então, se é uma operação rentável, por que qualquer homem de negócio, se ele tem margem de manobra, prefere fechar do que aceitar um ajuste do preço, levar uma margem? Alguma coisa não está certa aqui. E é disto que eu estou a falar. Por isso eu disse que não se deve descartar. Olha, no mundo do negócio nós sabemos como é que as coisas acontecem. Exato. Tu forças o seu parceiro, por isso chama-se negócio. É um espaço de confrontação e o mais forte tira mais vantagens. Exato. Daí que eu sinto que, não que a Mosal não vislumbre lucros ou não tenha ganhos, mas pode ser uma jogada estratégica da própria Mosal se posicionar na situação em que está condicionado, de retirar-se do país, porque efetivamente não é sustentável o preço, mas para forçar o nosso Estado, porque ele conhece a nossa fragilidade estrutural. A Mosal conhece a nossa fragilidade. Tudo isso está aqui a argumentar. A Mosal conhece. E tratando de uma empresa que tem acionistas com larga experiência internacional, claramente que esses jogos são possíveis de estar a acontecer. Exato. E nós, como Moçambique, não podemos efetivamente a tirar a toalha logo a primeira vez. É preciso que abramos. Nós tivemos um caso, por exemplo, com a Kenmar no norte. Nampula. Como é que é? A Kenmar aceitou negociar, mas também a Kenmar não lhe faltava vontade de manter o contrato que tinha até então. Certo. Mas se hoje aceitou porque o governo foi imperatório que não queria continuar nas condições que tinham anteriores. É preciso que o governo tenha postura e tenha coragem. Não estamos a negar, mais uma vez, não estamos a negar a importância da Mosal. Não estamos a negar que existiram erros históricos, que existem fatores históricos que podem estar a condicionar esta desarticulação. Mas o que estamos a dizer é preciso evoluir, é preciso haver acessibilidade, é preciso também entender que, como moçambicanos, consentimos sacrifícios e hoje também estamos disponíveis a consentir sacrifícios, mas de forma que tenhamos também vantagens. Certo. Não podemos continuar a viver nas desvantagens só porque queremos ter nome que temos uma indústria do nível da Mosal. Nós temos que ter cuidado de fazer discursos políticos e sociais em assuntos comerciais. Em assunto comercial. É que esses assuntos comerciais têm que ter impacto a nível político e social. Me deixa dar porque se nós não, é que a questão técnica também é para beneficiar a questão política e social. Vou te dar um porque exemplo. Se nós tecnicamente olhamos só questões técnicas e não olhamos o impacto político e social, econômico da questão, então nós não estamos a fazer nada, porque tudo o que for decisão que tem a ver com questões de investimento em Moçambique, uma das primeiras questões que o político olha, o que é o decisor máximo, qual é a sustentabilidade política, qual é a sustentabilidade social desta decisão.
para além de olhar para a questão da sustentabilidade econômica. Me deixa lá pôr a questão Mas principal. Antes de peço em um minuto. Um segundo só. Peço em 1 minuto. Não, peço que faça minuto, assim, pronto. 1 minuto. Sim. Falaste da Kenma, falaste da área mineira, falaste da Mosal. Operam em área de commodities, não é? Exato. Um recursos minerais, outro também alumínio. Sim. O que aconteceu no mercado do alumínio? O grande problema desse tipo de negócio são muito sujetivos ao preço internacional e ninguém controla o preço internacional. O Trump, nos Estados Unidos, ele impôs tarifas sobre alumínio porque ele quer proteger a indústria nacional de alumínio, os produtores locais. Aqueles produtores locais, nós, como Moçambique, somos mais competitivos em preço porque temos um custo mais baixo do que os próprios americanos. Mas a partir do momento que a Mosal já não consegue vender o seu produto, que é o alumínio, no mercado internacional, já muda toda a análise financeira. É o que acontece toda hora. Não é só na área de alumínio, na área mineira também, petróleo, sempre acontece. Vou dar um exemplo. A Vale entrou. Quando a Vale fez o investimento em Moatize, o preço do carvão no mercado internacional estava muito bom. Baixou o preço. O que a Vale disse? A este preço eu não sou competitivo. A este preço, qual é a saída que a Vale encontrou? Foi vender uma Vale. Foi vender para uma Jindal, para uma empresa indiana. Por quê? Esses indianos sabem operar a um preço muito mais baixo do que eu. Sim. Podem usar escravatura, podem trazer pessoal, seja lá, mas como é que eles fazem? Então, eles operam de uma forma completamente diferente. Agora, quando olhas para os acionistas que a própria Mosal teve, aqueles acionistas, um representa o governo sul-africano, outros BHP Billiton, são pessoas nas bolsas de valores. Então, o que acontece? Há regras que eles sozinhos se impõem. Por exemplo, Blood Diamonds, diamantes de conflito. Uma BHP Billiton está na área mineira, sim senhora. Mas eles não podem ser vistos a traficar ou a comprar ou estar a investir para a destabilização de um país. Não podem ser vistos a fazer isso. Não é? Então, quando dizes e quando começamos a assumir que há má fé, vamos dizer assim, a má fé da parte dos investidores, porque nós como Moçambique dizemos assim, queremos investimento estrangeiro direto. E investimento também requer estabilidade. Passou um minuto, mas eu só queria dizer uma coisa. Passou um minuto, mas eu só queria dizer uma coisa. Nós somos um Estado, e o Estado é racional. Se este debate foi haver, nós temos a Câmara Bassa tem lá técnicos competentes. Exato. Não são loucos eles, todos esses técnicos competentes, que nesse processo todo impuseram condições, que não tenham ido ler bastante para perceber todas essas dinâmicas. Não se está a tomar simplesmente uma decisão política descarada de questões técnicas. Então por que sempre temos o mesmo conflito? O que eu quero dizer é que eu como um cidadão moçambicano, tenho orgulho de ter uma Mosal dentro, com todos os problemas que tem de saúde, ambientais e tudo. É uma indústria que emprega muitos moçambicanos, que tem uma vasta cadeia de valores, que sustenta muitas pequenas e médias empresas dentro do país. Tem um valor considerável do nosso PIB, acima de 3%. Isso é muito. E o meu desejo é que a Vale, aliás, a Mosal continue em Moçambique. Mas também o meu desejo é que efetivamente haja sensibilidade, que ela não deve ter ganhos absolutos. Os ganhos têm que ser relativos. Sim. Tem que se evoluir. Isto não é difícil. E tenho certeza que durante esse processo todo, hoje estamos aqui a debater sobre questões de energia, até estamos a debater muito mais a Mosal, porque queremos falar de energia. Por ser uma questão estratégica. Mas só para harmonizar. Mas nós vamos perceber, neste todo o processo, eu vou dizer aqui, não sou profeta porque não gosto dessas linguagens de profecias e tal, mas eu quero garantir que ao fechar desse pacote, se a Mosal continuar, vai haver uma evolução dentro daquelas exigências do governo, porque é uma questão que o próprio governo estudou antes de avançar, porque conhece o valor estratégico
que a Mosal tem em Moçambique. É Moçambique. Mas tem que haver a sensibilidade. E a sensibilidade por parte da Mosal. Porque só assim nós vamos conseguir cumprir este plano de até 2030 pormos energia na casa de todos os moçambicanos. No passado era um tabu. Quando foi lançado o projeto de energia para todos e tal, discutimos muitas coisas, mas o que é certo é que a energia já está aí nas comunidades. Claro, claro. No passado íamos a zonas, eu pessoalmente tenho a sorte de conhecer todo o país e conhecer todas as províncias do país e conhecer muitos distritos. Durante as minhas aventuras eu já fui a lugares bonitos, com edifícios bonitos, mas não havia corrente elétrica. Exato. Mas hoje, graças ao trabalho que está a ser feito, graças a Deus, está lá a chegar. Certo. Podia ter chegado com uma velocidade maior. Esse é um outro debate. Mas o certo é que a energia está a ir para lá. Certo. Sim, aqui eu percebo duas posições. A posição do Josemir, ela não falha por ser tão economicamente correta. Ou seja, faz uma avaliação racional, mas do ponto de vista empresarial. Ou seja, o empresário ele não vem fazer favores ou prestar favores dentro de um determinado estado. Ele vem fazer negócio. E quando se faz negócio, não se pode, muitas das vezes, misturar assuntos emocionais ou assuntos sociais e outros elementos. Ou seja, isto fica reservado à parte política. Mas o Samamad nos leva para a componente política, que é importante, que é a satisfação, sob o ponto de vista daqueles que sentem-se impactados, direto ou indiretamente, por esse empreendimento da Mosal. Ou seja, o político, quando lida com o empresário, ele tem que pensar neste grupo que o empresário, o seu pensamento não alcança. Então, é preciso que muitas das vezes compreendamos que os dois pensamentos estão tão corretos e entrosam-se em algum momento, mas é preciso que se perceba que um é um posicionamento empresarial e o outro é um posicionamento político. O posicionamento de Samamad é político. E compreende-se por quê? É que quando a Mosal pronunciou-se, estou a tentar entrar na compreensão do Samamad, quando a Mosal pronunciou-se sobre a sua retirada em Moçambique, ela fez com um tom político. E soou, em algum momento, como se fosse uma ameaça ao Estado moçambicano. Então, para o campo empresarial, a comunicação pode ser aquela, e é correta, mas para o campo político, aquele tipo de comunicação pode não servir. Não estamos a dizer e que... visamos pressionar os empresários, que tenham benefícios diretos, para poderem começar a insurgir, para que o governo sentir-se pressionado a apressar as negociações e ceder. Ceder. Yeah. Exato. Então, Exato, mas não pode ser assim. Sim, nós estamos a assumir que, de facto, isso seja verdadeiro, quando nós dissemos que estamos a fazer a análise, estamos a levantar hipóteses. Mas pronto, voltando para o nosso tema, é verdade que nós íamos tocar no assunto da Mosal, mas seria praticamente no fim, mas porque é tão relevante, do ponto de vista de compreendermos o desenvolvimento da mas eu quero focar exatamente neste ponto de desenvolvimento. Há duas visões. Energia. Há uma visão onde eu pego em todo o meu dinheiro, certo, investo na saúde, na educação, em tudo que são áreas sociais. Pronto. A outra visão, eu pego o meu dinheiro, eu investo em algo produtivo. Eu estou a criar fábricas, estou coisas físicas que eu consigo pegar naquilo, vender, ganhar dinheiro. Depois eu pego nos lucros daquele, invisto na saúde. Um é sustentável, o outro não é. Sim. O grande problema aqui qual é? Se olha para os números... Investir na saúde, como não é sustentável? Estou a dizer, depois de eu investir... de ganhos diretos... Depois de eu investir numa fábrica, estou a pegar no lucro da fábrica. Você faz a mesma coisa. A educação é investimento. Sim, mas do ponto de vista lucrativo... Do ponto de vista lucrativo não tem retorno. Não tem retorno. Mas até quero trazer um exemplo. Se calhar, Josemir, o exemplo que vou trazer vai nos ajudar. Nós, quando o presidente Trump começa o seu segundo mandato, tinha no seu elenco o Elon Musk. O Elon Musk é um empresário. O que é que ele fez? Desmantelou toda a rede que funcionava como uma espécie de veículos operativos norte-americanos, sob o ponto de vista da influência e também da transmissão da ideia de líder moral.
a nível internacional. Ou seja, como explicar ao empresário que este programa da USAID transforma os Estados Unidos em um líder moral e é um elemento de controle da evolução democrática no Estado. Então, praticamente o discurso político cessa, porque o empresário quer perceber os ganhos, do ponto de vista prático. O que é que temos na mesa? O que é que isso traz em termos de resultados palpáveis? E, de facto, a visão política aí começa a ter uma certa, um certo espaço curto. Então, eu creio que a nossa compreensão aqui dessa questão da Mosal é mais ou menos neste molde. O Josemir está a ser o nosso Elon Musk, sob o ponto de vista de análise. Sim, mas eu estou por uma questão aí. Sim. Essa área é uma área de Project Finance. Project Finance é uma área específica na área financeira. E quando eles vão, ninguém está a lhe oferecer dinheiro, estão a ir emprestar dinheiro. E esse dinheiro você tem que apresentar um business case. Um business case que diz assim: eu venho emprestar dinheiro em dólares, vou aplicar esse dinheiro e depois o meu cliente final são mães, são crianças, são não sei o que, é o meu povo. E eles vão querer olhar e dizer: ok, e o que você tem? Como é que você vai nos pagar? Porque você não tem como hipotecar as casas das pessoas, o povo. Não tens. Sim. Então, se você não tem um business case bancável, e a palavra certa é essa, tem que ser bancável. E o que acontece? A EDM já tem grandes dívidas que estão no balanceiro da EDM. Sim. Foi buscar dinheiro, aplicou o dinheiro, expandiu, cumpriu com as promessas políticas. E essas promessas políticas só fazem falir a EDM. Tens toda a tua análise. Então, a EDM teve que fazer tua análise está correta. Deixa-me dizer uma coisa. Tua análise está muito correta, cheio de chavões técnicos. Está muito bom. Mostra que tu tens um conhecimento bom nesta área. Estás a ver? Mas entenda uma coisa. Eu não gosto muito de misturar as águas. Se nós formos a perceber o porquê que a EDM não está a ser sustentável algumas vezes, não que não esteja a ser sustentável, porque a EDM é uma das empresas que também trouxe lucros. Certo. Pelo menos nesta onda de discussão das empresas do Estado que não trouxeram lucros, a EDM consegue sair-se bem. Sim. Consegue sair-se bem. Sim, é um monopólio. Então, há questões estruturantes que têm a ver com questões morais e éticas corporativas. Que se nós formos a debater, vamos concluir porque que a EDM não é tão sustentável como, quer dizer, não consegue produzir tanto financeiramente como devia, contrariamente, por exemplo, a esta empresa Mosal, que é de âmbito totalmente privado para o nosso contexto. São outras discussões a ser feitas. Aqui estamos a discutir é que o governo moçambicano, o Estado moçambicano, tem um plano por cumprir. E este plano por cumprir depende dos ganhos que tem. De meios financeiros. Dos meios financeiros. Está a ver? Se eu vou pedir emprestado dinheiro, como estava a fazer referência a uma instituição para fazer investimento, este investimento, o sucesso, há vários fatores que imperam para que o investimento possa ter sucesso. Vários fatores. Dentre os fatores fundamentais está o fator humano. Nós temos estado a discutir que aqui dentro temos problemas éticos e morais, problemas de corrupção, problemas de amiguismo e vários outros não discutimos. Isso deixemos de lado. O que é certo, há um ponto que nos levou a desembocar esse debate todo, que foi o colega Josemir que nos puxou para lá. Estamos a discutir a questão da energia, de que forma ela pode contribuir para o nosso desenvolvimento, como é que o posicionamento, por exemplo, neste momento íamos discutir se o governo que está a fazer efetivamente está no caminho certo para que em 2030 a gente tenha ligações. Já se calhar, este é o caminho que nós devíamos seguir e não seguimos. Fomos parar na Mosal. Por quê? Porque o Josemir entendeu que a Mosal é um empreendimento de extrema importância, porque paga em dólares, e o fio de pensamento de Josemar é que nós, moçambicanos, devíamos aceitar as condições que a Mosal está a impor para ela se manter em Moçambique. Não é isso que eu estou a dizer.
Estás a chegar a uma conclusão, deixa eu falar por mim. É que... Eu estou a dizer o seguinte: Sim. boa vontade não garante bons resultados. Todos nós queremos que todos os moçambicanos, sim, tenham boa energia, acesso, saúde, todos isso queremos. A questão principal, olha para a realidade. Como pagar? Uma das coisas que foi posto na mesa para um plano para o próprio governo é dizer que o governo quer se tornar como um produtor regional de energia. Um produtor regional quer dizer, eu tenho barragem, tenho energia solar, eu produzo e eu revendo. Revendo para a África do Sul, revendo para Zimbábue. Se você não é uma fábrica no teu próprio país, você não consegue manter. Como é que você vai conseguir vender? E essa fábrica está a fechar o quê? Está a fechar por fator preço. Estás a me dizer que o teu preço está alto demais, que está insustentável. Mano, então, como é que você vai dizer assim Você que está nós nos a vamos proibir de conseguir sonhar. atingir o nosso Está-nos objetivo a proibir de sonhar. regional? Vamos, Você está-nos a proibir de vamos sonhar. falar Você cada vez está-nos a para proibir de sonhar. tornar o debate saudável. Eu sou da opinião que o moçambicano tem direito de sonhar. Já cometemos erros. Eu conheço os erros todos, aliás, como analista, já várias vezes levantei os problemas desse país. Por isso chegou um dia que eu disse, vou fazer o útil ao agradável. Vou levantar os problemas, também vou trazer as soluções. Mas também vou ser em algum momento patriota para podermos construir essa onda positiva em relação ao futuro. Olha, se não é porque eu já cometi erros do passado, que hoje não posso dizer que não quero mais cometer aqueles erros de hoje em diante, quero acertar. Quer dizer, durante anos eu fui enganado. Hoje eu digo, mas também durante 10 anos fui enganado. Deixa lá também ser enganado dessa vez. Não é nenhum problema. Então quando é que vais começar a acertar? Já, o presidente já disse uma coisa muito importante. Vamos fazer diferente para ter resultados diferentes. Estas palavras refletem um conhecimento e um reconhecimento que existia um passado. Sim. Em que as coisas tiveram outra dimensão, foram feitas de outra forma. E que precisa ser mudado esse passado. E para mudar esse passado, temos que ter uma atitude transformadora que demonstra uma vontade real de mudar as coisas. Já negociamos naquelas condições, já não há problemas. Faz parte do nosso passado. Mas de um dia para cá e para o futuro, temos que fazer as coisas diferentes. Temos que acordar e dizer, eu concordo que um dia você e eu fomos à mesma mesa, eu fui fraco e você me venceu. Mas hoje eu quero vencer. E então, eu quero vencer da forma certa. Vamos negociar. E vamos encontrar um ponto de convergência onde há vantagens mútuas. Você com suas vantagens, eu com minhas vantagens. Eu quero ser líder. A regional, não estou proibido de sonhar. Moçambique é um estado racional. Tem pessoas que pensam para o estado de tal modo que então vamos para esta ambição é lícita para nós como moçambicanos. De um lado você pensar que nós queremos sim nos tornarmos líderes regionais é lícito. As estratégias passam por aí mesmo, por complicar a vida daqueles que sempre nos aldrabaram ao longo do tempo e dizermos a eles, já não sou a mesma pessoa. É como você, por exemplo, sair da tua aldeia, tinhas uma dama lá que sempre andava a te mafiar. Você foi à universidade, estudou, conseguiu ter... Quando você regressa lá, a tua linguagem vai ser diferente. Quando a tua linguagem for diferente, aquela que andava a te recusar pode te aceitar. Então nós moçambicanos, neste momento... Espera. Eu acho que neste momento o governo tem condições bastante para inaugurar um novo paradigma. É preciso lembrar que estamos nesse momento de forma extraordinária a discutir transformações estruturais do nosso país. Os outros países no mundo, a China, vários outros países no mundo também já tiveram passado como... É preciso perceber que a história da humanidade, desde o estado da natureza até o estado moderno, também foi feito de transformações. Claro. E essas transformações foi através de mudança de paradigmas. Quer dizer, mudança de forma de fazer as coisas. As pessoas perceberam que não, nós estamos aqui no estado da natureza, não há regras, é preciso inventar regras. E essas regras foram aperfeiçoadas ao longo do tempo, em função da evolução racional dos indivíduos. Então, nós em Moçambique criamos um estado em 1975, era aqui estado marxista-leninista. Claro. Chegamos a um entendimento que isto estamos a ferrar. Por quê? Porque no marxismo, no comunismo, quem produz, quem não produz, todos comem igual. Então vamos mudar. Começamos a mudar.
em 1990, nova Constituição, vamos trazer os partidos, vamos trazer o quê? Vamos mudar o sistema econômico, penso que foi em 1987, né? Vamos transformar a nossa economia e tal, para a economia do mercado e tal. Então, quer dizer, há uma transformação. E hoje, há um discurso que vem do Presidente da República, que eu vou renegociar tudo que foi nos matricados ao longo do tempo, passo a expressão. E é isso que o governo está a fazer. É uma vontade do governo. É uma e nós como cidadãos, nós como cidadãos que sempre aparecemos publicamente a reclamar que para nós não estamos a evoluir, temos que apoiar essas ideias. Temos que apoiar que o governo precisa. Nós sempre dissemos o seguinte: esse governo é mafioso, é matreco. Por quê? Porque chegam lá, a primeira proposta aceitam porque querem ganhar nhongas. Agora o governo está a dizer: eu quero Mozart, mas vamos negociar. Então, em algum momento, nós temos que buscar a racionalidade. Por que o governo quer negociar? Por que o governo não está a entregar a coisa da mesma forma como sempre entregou? Será que nós longuistas agora querem ganhar nhongas? Yeah. É porque o governo tem vontade de fazer diferente. Então, se o governo tem vontade de fazer diferente, vamos apoiar agora a vontade do governo de fazer diferente e vamos pressionar para o governo ter mais, quer dizer, ganhos máximos. Porque nesse momento, por exemplo, nós aqui, se formos, é verdade que a própria Mozart até está a ver, mas se nós discutirmos para a fragilidade do governo, estamos a desvalorizar a posição do governo na mesa das negociações. Eu, como povo, quero que o governo ganhe, ok. Depois há um ladrão, um corrupto, ok, que exista corrupto, temos instituições. Cedo ou tarde nós vamos pegar esse corrupto que rouba. Espera aí. Mas eu quero uma coisa muito simples. Ok. Uma coisa é um plano. Um plano diz assim: estamos a entregar 1000 megawatts a Mosal. Prontos. Se eles saem do mercado, nós temos que substituir aquele consumo. Como é que nós fazemos isso? Vamos lá criar 100 empresas industriais, que cada empresa tem um consumo de 10 megawatts, vai produzir, vai exportar. Isso é um plano, é um governo racional. Mas você dizer, eu estou a matar Mosal, que tem um impacto direto. Desculpa lá por fazer Estás a matar por quê? Porque eles estão a te dar uma decisão, então eu estou a sair do mercado. Isso já não é negociação, meu irmão. Você está a falar de divórcio completo. Eu estou a dizer, nós não podemos divorciar. Há dificuldades, ok, vamos lá tentar gerir a situação. Numa situação que nós primeiro tivemos cheias, tivemos toda essa turbulência no mercado, empresas que fecharam, perdemos empregos, e agora mesmo que você também quer matar Mosal. E nós estamos com um déficit, não há dólares no país, não há dólares. Nós vamos precisar daqueles dólares para comprar medicamentos, primeiro é que o para governo, pagar em momento algum. Como é que nós vamos fazer se nós, algum, na pior situação, você tem que também saber ter aquela coisa de situational awareness, eu saber onde que eu estou neste momento. Há zonas de perigo, onde eu tenho que dizer, eu aqui estou numa zona de perigo, é melhor tirar o meu relógio, senão aqui vão me assaltar. E eu estou à vontade. Então, neste momento, o teu governo está enfraquecido. Neste momento, você não tem um governo que está numa situação sólida, robusta, então, cheia de dinheiro. Por essas fragilidades, olhadas para Mozart. Primeiro é que em momento algum o governo veio dizer que quer descartar a Mozart. 2, em momento algum nós podemos pensar que o governo não tem um plano, porque ainda a negociação está aberta. Então, nesse momento, não é conclusivo nós dizemos que o governo não tem um posicionamento estratégico para poder suprir uma possível saída da Mozal. Porque também seria muita infantilidade por parte do governo hoje vir dizer a Mozal pode ir porque nós vamos trazer a alternativa A, B. Então, estaríamos a dizer desonestidade por parte do governo. Mas então, se eles já governo disseram, não. A Mozal já anunciou que nós estamos a nos retirar. A Mozal anunciou, mas o governo, o governo, como um bom governo, não anuiu ainda publicamente, não veio se pronunciar que aceita a saída da Mozal. O governo ainda continua com o discurso que nós vamos até onde pudermos com a negociação para que a Mozal continue dentro do país. Isso é uma posição do governo maduro. Olha, desculpa. Uma posição madura. Desculpa. Uma relação madura. Não é sempre que nós temos um problema e ameaça o divórcio. Não. O que aconteceu? Mas isso também agora, esta infantilidade de ameaçar divórcio. O que aconteceu? Quem está a ameaçar? Quem é infantil? Aquele que ameaça toda hora divórcio ou aquele que diz não, vamos conversar? Mas desculpa-me lá. Quem está a anunciar divórcio você está a dizer, a infantilidade você está a dizer que eles são diz lá, a infantilidade está de lado de quem? Mas alguma coisa aconteceu, não é possível. Eu estou dizendo que não é possível. Infantil neste momento é a Mozal que começou com chantagens. Não, peço ponto de ordem. É assim.
não vamos encontrar ou alcançar consenso nesse debate. É um debate interessante. Eu creio que já fomos até o pico desse debate. Podemos nos concentrar no nosso debate. É verdade que está ligado a essa questão que é do interesse nacional neste momento, fazer com que haja condições ou para que fique a Mozal, ou para que haja de facto condições para termos uma garantia de uma substituição da própria Mozal. É parte do interesse nacional. Então, na racionalidade do nosso governo, a esperança que todos nós temos é que de facto haja essas respostas para essas duas questões. Ou seja, a primeira, ou para que permaneça a própria Mozal, que nós amanhã compreendamos que se calhar o Mozal estava numa estratégia de poder também redefinir aqueles prestadores de serviços que tem, porque também desfez os seus contratos, ou que amanhã também o governo estava com um plano de substituir a própria Mozal para poder ter uma outra companhia que se calhar seja mais rentável para o próprio Estado moçambicano. Então, nós estamos positivistas, estamos otimistas sob o ponto de vista daquilo que é a esperança do resultado que advirá. Acho que penso que será março a retirada da própria Mozal. Estamos otimistas nesse quesito, mas em termos de debate, vamos de facto gastar todo o manancial que nós guardamos, vamos abrir as gavetas nos nossos cérebros, mas não vamos conseguir alcançar um consenso como tal. São dois pontos de vista, para mim, são cruciais. Um é um ponto de vista empresarial, o outro é um ponto de vista político, mas está muito mergulhado na questão patriótica. Então, por aí é muito difícil alcançar um consenso. E eu queria colocar a seguinte questão. Moçambique está a preparar infraestruturas que possam garantir a expansão da rede elétrica a nível nacional? Dentro do plano, sim, está a trabalhar, né? Em termos de transmissão, geração, aumentar a capacidade e a distribuição. E a EDM já tomou e tem chamam de Energy Master Plan, não é? O plano de desenvolvimento da própria EDM. Essas coisas, essas ferramentas existem. Eu não quero focar num único cliente. Eu quero focar no o que nós estamos a dizer para o mercado. Exato. Okay? Porque isto sempre tem efeitos secundários ou terciários não concebidos. Por quê? Porque Moçambique deveria ser o país onde todo aquele que tem fábrica na África do Sul diz: eu vou retirar minha fábrica da África do Sul, vou trazer para Moçambique, que está em SADC, que é vizinho, vou produzir em Moçambique, vou exportar para a África do Sul. Principalmente se eu preciso de energia. Exato. Sendo que a África do Sul tem problemas sérios, graves de energia. E se nós não estamos a conseguir capturar maior parte desse mercado, que é o mercado sul-africano, atenção. E eu sempre gosto de pegar no exemplo dos Estados Unidos e México. México é que está a beneficiar mais. México é que está a se beneficiar, está a produzir carros, está a vender, tem mão de obra qualificada, eles falam espanhol, nós falamos português. Então, nós deveríamos ser como o México. E se nós não estamos a conseguir ser como o México, o que está a faltar? Então, onde é que eu olho? Eu olho assim, a IDC, que é o acionista, um dos acionistas, e a BHP Billiton, que estão lá na África do Sul, são grandes instituições financeiras sul-africanas. Okay? E essas grandes instituições financeiras, eles financiam projetos. Amanhã alguém vem e diz: olha, eu tenho um projeto assim, quero fazer em Moçambique. Eles agora ficam com receio de voltar a fazer o investimento, porque eles vão ter o quê? Trauma institucional. Vão dizer: nós tivemos em Mozal, tudo estava a correr bem, trocou-se de governo e de repente tudo mudou. Mas quando nós acordamos as coisas com o chefe do Estado, em 1900, com o mesmo governo, com o mesmo partido, e agora de repente as coisas estão a mudar. Então, é aí onde eu digo: atenção, calma. E se calhar nós precisamos de ter muito mais informação para nós entender onde é que as coisas estão a falar. Por que está-se a falar-se de divórcio? Por quê? O que aconteceu? Quais são as cedências? Parece que voltamos não podemos ser termos Mas, Samamate, eu queria saber de si em 2 minutos, o programa já está praticamente no fim. Discutimos o assunto da Mozal, eu creio que ficou essencial
Só queria perceber mesmo em 2 minutos. Moçambique está a criar infraestruturas que possam garantir a expansão da rede elétrica a nível nacional? Eu penso que sim. Eu penso que sim, porque há um plano, há um orçamento e há ações no terreno. E essas ações estão a trazer resultados. Estamos a dizer que desde 2018 foi lançado. Primeiro, o presidente Guebuza já tinha isso como um desafio no seu mandato, expandir a corrente elétrica. E o presidente Nunes veio lançar o projeto Energia para Todos, que também continuou com o plano. Então, se já existe um plano, já existem ações no terreno e está a ser resultados palpáveis, eu penso que nós estamos preparados. Agora, parte do princípio que podia ser mais eficiente, podia ser de forma mais eficiente. E essa eficiência e ineficiência depende da capacidade racional, moral e ética, assim como técnica. Eu sinto que tecnicamente Moçambique está preparado, mas há 2 fatores morais e éticos que podem ser o limite entre a eficiência e a ineficiência dentro da realização desses projetos. Quer dizer, se nós eticamente e moralmente e eticamente estivéssemos a níveis daqueles países que são exemplos, eu penso que até 2030 nós conseguiríamos cumprir cabalmente esse projeto. Mas muitas das vezes os nossos planos caem em decadência por causa da corrupção, por causa do nhonguismo e vários outros elementos negativos dentro da nossa sociedade. Exato. Isso não é novidade para qualquer moçambicano. Este mesmo orçamento, provavelmente, em outros países, seria menor daquilo que está orçado. Por exemplo, fala-se de 26 milhões de dólares, $1.000 milhões que foram gastos, provavelmente até 2000, penso que é isso. Sim, tinha sido orçado em mais de 26 mil milhões de dólares. Quer dizer, provavelmente, em outros contextos, podíamos ter um orçamento menor. Isso depende de toda a estrutura de planificação, a estratégia que é implementada. Condições geográficas, todos os fatores de forma integrada. Sim. Agora, nós temos uma desvantagem em Moçambique, que é essa que eu acabei fazendo referência neste momento, mas que os moçambicanos têm condições. Nós temos uma das maiores barragens da África e do mundo. Fornecemos energia a nível regional. Qual outro preparo nós queremos? Nós estamos a comprar energia de um país terceiro. Para além de que agora basta temos os projetos de Impadancoa e tantos outros a nível nacional. Temos a questão dos painéis solares que está também... Então, há muita coisa boa em termos energéticos que o Moçambique pode maximizar para conseguir atingir esses objetivos. Desde que, em ponto de vista ético, moral, nós consigamos superar os nossos vícios. Porque neste momento nós estamos a ser mais vítimas dos nossos vícios do que efetivamente das condições financeiras e materiais. Exato. Porque essas existem e Moçambique pode alcançar isto se nós assumirmos isso com muita responsabilidade. Exato. E se desafiarmos essas lógicas que hoje nos são impostas, de aceitar, defender o indefensável. É preciso percebermos que os paradigmas mudam. E essa mudança de paradigma tem que começar em cada um de nós. Temos que entender que é um novo amanhecer. E esse novo amanhecer não quer dizer discriminar o passado, deixar o passado, quer dizer, humilhar aquele que... Não é humilhar. É uma questão... Nós próprios, nos nossos relacionamentos passionais e tal, já deixamos em algum momento um passado. Não que esse passado não fosse importante para nós, mas porque entendemos que era um percalço na nossa vida. E precisávamos avançar para encontrarmos uma nova estrada. E é isso que nós temos que assumir. E as mudanças trazem transformações que em algum momento são dolorosas. E devemos consentir sacrifícios para mudar. Exato. Se não estivermos preparados para consentir sacrifícios num processo de mudança, nunca vamos mudar. Exato. Percebe-se aqui a ideia de que se calhar nos ditos 15 recursos que são necessários para
transformação digital ou para a busca dessa energia limpa, Moçambique, segundo dados, tem 9 desses recursos. Então temos o potencial, do ponto de vista natural, que nos propicia também para outros meios garantir esta expansão da rede elétrica, mas também temos outros meios tradicionais para poder de facto garantir a energia para todos. Em jeito mesmo de considerações finais, Josemir, 1 minuto que nos resta, queríamos perceber o que acha desta Agenda 2030, no seu ponto 17, que é da ONU, atrelada à Agenda 2030 moçambicana, se será possível, dentro desses 4 anos, conseguirmos chegar de facto a todo o território nacional a nível da energia. Nós temos que definir o que nós somos. Hoje ou nós somos socialistas e estamos aí a nos iludir entre nós, porque entramos em conversas de socialismo, comunismo, queremos tudo free. Ninguém paga impostos, ninguém tem que trabalhar, o governo vai dar, e onde o tal governo vai buscar, eu não sei. Ou nós temos que tem que haver produção e tem que haver decisões racionais que são sustentáveis ao médio e longo prazo. Certo. A própria Eskom da África do Sul, durante o tempo da apartheid, a Eskom era a empresa mais rentável, porque tinha monopólio, tinha um bom mercado, com clientes que pagavam, ganhava em ranchos, e até o tesouro, o título tesouro, não é? Da Eskom valia mais do que o título de tesouro do próprio governo sul-africano. Certo. Hoje, a Eskom está de rastros. Está de rastros por quê? Entrou uma ANC no poder com um pensamento social. E o pensamento social é que eu tenho que dar energia a todo o meu povo. E atenção, hoje, todos os resultados que vê, que já há falta de energia na África do Sul, que até feita já as empresas e tudo, isto tudo foi feito por quê? Porque muito rapidamente cresceu-se, conectou-se casas, a ANC até financiou e ofereceu casas ao povo. É um dos poucos governos que faz isso. Mas fez a ANC. E hoje, se o resultado fosse um resultado tão positivo, que eu olhava para a economia sul-africana e dizia que há investimentos em áreas sociais que não trazem nenhum benefício direto, não há nenhuma produtividade, só está-se a aumentar obrigações, não é? Eu ia dizer não, o caminho é esse, não é? Depois podemos falar da Europa, mesma coisa que está a acontecer. Todas aquelas economias que grandes investimentos sociais hoje estão a ir à falência. Depois falam de uma China, que uma China tem um pensamento completamente diferente. China tem empresas do Estado, pega em militares, faz os militares fazer. O criador da Huawei é um militar. Eles criam tecnologias, produzem e exportam. Exato. Eu defendo, se nós temos que trabalhar, produzir. Dizer que tudo é um benefício. Energia é benefício, saúde é benefício, educação é benefício, tudo é direito, não é benefício. É direito, sem trabalho. Então eu quero um Mercedes, vocês que me mandam dinheiro da minha parte do gás natural. Exato. Este foi mais um podcast do programa Estágio de Governação. Chega mais um fim e pronto, é de facto o momento mais difícil, porque queríamos ficar aqui todo dia a discutir em torno dos programas de governação a nível do nosso Estado, principalmente aquilo que beneficia a todos nós como uma nação e, de facto, apontar os erros e trazer algumas soluções, porque nós estamos aqui para fazer críticas somente, mas para contribuir para o desenvolvimento da nação moçambicana. Fique desse lado, acompanhe o resto da programação da FTV e nós voltamos com mais uma edição do Estágio de Governação numa outra ocasião. Obrigado.